Desde a paz do Senhor, igreja. Amém. Desde a abertura da palavra que foi introduzida aqui nessa manhã pelo evangelista Cristiano, foi totalmente a confirmação do que Deus tinha colocado no meu coração. E vem os louvores, aí fechou. E eu tenho um tema para nós nessa manhã. E o tema é: o sofrimento não é o fim. Aleluia. O sofrimento não é o fim. Se fosse o fim, tinha morrido ali em Jesus. Ali foi um começo de um novo tempo. Amém? Eu quero ler um versículo como base nessa manhã, pelo título que Deus colocou no meu coração, que está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Aleluia. Quem está feliz com Jesus? Eu acho que nós temos motivos de sobra, né? Para nós estarmos aqui nessa manhã, para adorá-lo, bendizê-lo, porque é o único digno de ser adorado aqui, é Ele. Amém? Aleluia. Que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Senhor, mais uma vez estamos aqui, Senhor, porque o Senhor agiu de misericórdia. A palavra não é nossa, não é inspirada por nós, mas é inspirada por Ti, Senhor. Essa palavra aqui, Senhor, é uma palavra que transforma, é uma palavra que muda vidas, que liberta e que salva. A Tua palavra ainda é libertação para os cativos. A Tua palavra ainda é, Senhor, cura para aqueles que estão doentes. Espírito Santo de Deus, eu não sei como os meus irmãos entraram aqui nessa manhã. Eu não sei a necessidade, mas o Senhor que conhece todas as coisas, o Senhor que conhece aquilo que o homem não pode ver, o Senhor que é onipresente, onisciente, onipotente, que está aqui nessa manhã, o Senhor conhece. Então, mais uma vez, Senhor, me ajuda, me usa, porque o Senhor é grande aqui neste lugar. Amém? Aleluia. Quando o apóstolo Paulo escreve a Filipenses, ele escreve num momento muito difícil da sua vida, porque o apóstolo Paulo, ele está preso, possivelmente em Roma, e ele escreve aqui por volta de 60 a 62 depois de Cristo. Então, o teor dessa carta, o propósito dessa carta, quando a gente começa a ler, você vai ver que ele sempre está expressando alegria. Ele sempre fala: eu regozijo. Porque o apóstolo Paulo, ele, além de começar elogiando aquela igreja, por eles também estar permanecido ali na fé, ele também vai motivar eles a permanecer mesmo com o sofrimento dele ali na prisão, mesmo ele estando preso. E se a gente, quando vai discorrer a Filipenses, a gente vai ver que ele pede para o povo da igreja de Filipos que se alegra com o que está acontecendo com ele, com a sua prisão. Porque a prisão de Paulo estava fazendo o evangelho a propagar, vamos dizer, a crescer. Então, por isso que, quando eu comecei a ler, Deus colocou no meu coração: o sofrimento meu e o seu não é o fim. Mas para a gente ter certeza que o sofrimento nosso não é o fim, nós também temos que ter a certeza em quem nós estamos firmados. Então, em Atos 9, começa uma história do maior evangelista daquela época, que se chama Paulo. Paulo, de perseguidor, ele passa a ser perseguido. Paulo foi o maior evangelista da palavra de Jesus. Foi o maior propagador da palavra. Então, aquelas regiões a qual ele era o missionário de Jesus, de Deus, onde ele implantava igreja, colocava pessoas, instruía pessoas, então Paulo viveu o seu maior auge. E o seu auge ali no evangelho não foi um auge quando ele estava em uma boa posição, vamos dizer assim, em um cargo, de um trabalho, de alguma coisa.
O seu maior auge não foi quando ele estava numa boa casa, numa boa cama ou tendo dinheiro no bolso. O maior auge de apóstolo Paulo não foi quando as coisas estavam tudo bem. O maior auge de apóstolo Paulo foi quando ele foi para a prisão. E quando ele foi para a prisão, por que eu falo o maior auge? Foi aonde o evangelho cresceu, propagou por aquelas regiões. Por que eu te falo que foi o maior auge? Porque às vezes a gente pensa que a gente estando em certas posições, a gente está no auge, a gente está podendo, a gente faz e acontece. Apóstolo Paulo não. Quanto mais ele desceu, mais no auge ele estava. Porque a presença de Deus é que fez ele chegar aonde chegou. Então, quando a gente vai olhar Atos dos Apóstolos, que vê a história, a trajetória do apóstolo Paulo, a gente vai ver que a gente já não anda pelos nossos próprios interesses. Mas o apóstolo Paulo, quando ele escreve as cartas, ele mostra qual é a real interesse do cristão. O real interesse nosso é andar dentro dos princípios de Deus, dentro dos princípios que Jesus estabeleceu, dentro dos princípios que Deus deixou para nós trilhar. Quando a gente olha para Jeremias, Ezequiel, quando a gente olha para Moisés, o maior auge deles, ele estava no deserto. Então o auge não é quando a gente está no bem bom, liderando bem, tudo dando bem, a igreja dando bem, tudo acontecendo como a gente quer, dinheiro no bolso, viajando, passeando, não. O maior auge é quando a gente está na presença de Deus e Ele fazendo milagre nas causas impossíveis. E assim era com Moisés, assim era com Jeremias, assim era com Ezequiel e com todos aqueles que foi chamado por Deus. E todos aqueles que foram chamados por Deus, eles sofreram, eles foram perseguidos, eles foram humilhados, eles foram caluniados, mas eles tinham uma certeza em quem eles criam e eles não saíram do propósito por causa das perseguições. Esse é o segredo, não desistir do propósito de Deus. Então eu ainda digo, o sofrimento não é o fim. Aleluia. Porque às vezes as coisas dando tudo certo, parece que pronto, Deus está. Nem sempre quando as coisas estão dando tudo certo, parece Deus não está. Nem tudo que parece é. Então o apóstolo Paulo, ele tinha uma direção. Quando ele ia para Damasco, a direção era de ser perseguidor. Mas quando ele encontra Jesus, era para ser perseguido, mas o evangelho, aí começava uma nova era para o evangelho. Inclusive nós estamos aqui hoje falando do amor de Jesus. Apóstolo Paulo, ele não falava de si mesmo, enquanto ele não falava sempre, ele falava sempre concernente a Jesus. Sempre a palavra de Deus, sempre instruindo permanecer firme. A carta de Filipenses foi escrita por Paulo de Tarso enquanto estava preso enfrentando dificuldades. E falava constantemente sobre alegria, paz e esperança. Um dos propósitos de Paulo, quando ele escrevia, era trazer o quê? A alegria. Era para trazer paz. Era para trazer esperança. E às vezes muitos já perderam a paz, já perderam a alegria e já perderam a esperança de viver. Mas eu quero te dizer, eu não sei como você entrou aqui hoje. Nós estamos uma igreja cheia, mas cada um eu sei que tem uma dificuldade. Talvez cada um de nós entrou hoje aqui com um problema que parece ser impossível. E eu quero te dizer, mas diante do sofrimento, mas quando a gente está em Cristo Jesus, primeira coisa, alegria, porque Jesus é alegria, paz, porque Jesus é paz, e esperança, porque Jesus é esperança. É o único que nos preenche o vazio. Aleluia. Isso nos ensina algo poderoso. A alegria de Deus não depende de dinheiro. Aleluia. Não depende do que acontece ao nosso redor. A alegria verdadeira só depende da presença de Deus. Quem está alegre aqui nessa manhã? Quem está feliz aqui nessa manhã? Então você é dependente de Jesus. Então a presença de Jesus está em nós. Aleluia. Glórias a Deus. O capítulo 1, Paulo fala da sua prisão. E incentiva a permanecer os cristãos de Filipos firmes.
No capítulo 2 contém um dos trechos mais famosos sobre a humildade de Jesus. Cristo esvaziou de si mesmo e tomou a forma de servo. Filipenses 2:5-11. Paulo, quando ele escreve, ele fala logo sobre Jesus. Não tem como nós entrar num culto e não ver exemplo de Jesus. Os discípulos, os apóstolos que foram chamados, eles pregavam Jesus, os ensinamentos de Jesus. Eles mostravam a importância do que Jesus tinha feito e a instrução de Jesus. Então nós estamos aqui hoje, todos vocês que estão sentados, nós que estamos aqui, levando Jesus. Então Jesus não se leva só quando estamos em quatro paredes reunidos para ouvir uma boa palavra. Jesus a gente leva por aonde a gente passa. Aonde a planta dos teus pés caminha, Jesus tem que passar contigo. Então Jesus, ele não tem um lugar específico. Jesus está aonde você está, porque você tem a presença de Jesus. Então o nosso dever não é só chegar aqui e ter um momento maravilhoso como esse. O momento maravilhoso é o momento aonde você estiver, no trabalho, na escola, aonde, viajando, não interessa, mas aonde você estiver, tem que carregar a presença de Jesus. E isso os discípulos ensinavam, isso os discípulos instruíam a igreja a viver dentro da presença de Deus. Porque a maioria daquelas igrejas, quando o apóstolo Paulo viajava ou ia para outro lugar, ele se entristecia, qualquer problema que acontecia, eles desanimavam, eles ficavam já meio preocupados, mas o apóstolo Paulo pegava e escrevia: não, continua, é o evangelho de Jesus, não é sobre mim, mas é sobre Cristo. Então, o apóstolo Paulo deixava bem claro que não era sobre ele, era sobre o que ele carregava, e ele carregava a palavra de Jesus. Então ele motivava aquele povo: não, continua pregando, continua falando, isso aqui é para o crescimento do evangelho, não se preocupa comigo, mas se preocupa em estar na presença de Deus. Aleluia. Então Jesus está falando aqui com nós nessa manhã: se preocupa comigo, procura andar na minha presença, procura andar nos meus mandamentos, nos meus ensinos, nas minhas instruções. Aleluia, aleluia. Capítulo 3, apóstolo Paulo vai tratar contra os falsos mestres, os falsos ensinos. Apóstolo Paulo, ele tinha preocupação em todas as áreas da igreja do Senhor, e é por isso que nos últimos dias surgiriam muitas fábulas, muitos falsos ensinos, e é por isso que o apóstolo Paulo vai falar para Tiago, vai falar para Timóteo: permanecei na palavra, porque essa é o caminho que nos leva à vida eterna. Então todo cristão não tem que estar preocupado em ouvir só a palavra aqui dentro, isso é muito importante, mas a Bíblia que você carrega, ela vai surtir efeito, a palavra que tem nela, é quando você tira tempo na sua casa, medita nela, aplica o que ela ensina, você vai ver a diferença que vai fazer na sua vida. O problema é que nós vemos e achamos o culto maravilhoso, mas esquecemos daquelas portas para fora. Daquelas portas para fora, quando nós temos um ambiente maravilhoso, como nós estamos tendo nessa manhã, palavra, o louvor, aí eu quero ver, quando a gente sai dali, a realidade é outra, é a dificuldade, é o problema, é a perseguição, é o mundo tentando nos tragar, é o mundo tentando nos tirar do foco, é o mundo tentando tirar da direção, e a direção é para aqueles que estão aqui nessa manhã ouvindo: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele nós não veremos a Deus. Então nessa manhã Deus está trazendo um alerta: ei, depois que nós sair daquela porta para fora, olha bem para o céu, é de lá que vem o nosso socorro, é de lá que vem a nossa direção. Então o apóstolo Paulo tinha preocupação de quê? Mostrar a direção certa, e a direção certa era Jesus. Aleluia, glória a Deus. Não andeis ansioso por coisa alguma. Filipenses 4, 6 e 7.
Quantas pessoas ansiosas pelas coisas terrenas, mas está perdendo a ansiedade pelo céu. Seja ansioso para encontrar o Senhor naquele grande dia. Nós estamos ansiosos pela conta bancária, pela posição, pelo trabalho. É tanta coisa tirando nós o sono, mas nós não está tirando o sono para orar. Nós não está perdendo o sono para falar com Jesus nas madrugadas. Deus tem alertado a igreja que Ele está às portas, e quando Ele está às portas é porque Ele está perto a entrar. E quem que Ele vai encontrar? Ele vai encontrar uma igreja lavada e remida pelo sangue, aquele sangue lavado ali na cruz, um sangue de um inocente, um sangue que tirou o pecado do mundo, um sangue que mudou a história da humanidade, um sangue que deu liberdade, um sangue que tirou o pecado, que salvou, um sangue libertador, que é um sangue do Filho de Jesus, do Filho de Deus. Aleluias! E não tem como nós ter um momento como esse. A gente sempre se reúne todo 30 em 30 dias para celebrar a Santa Ceia. E esse momento é um momento a qual a gente vem na melhor roupa, a gente sempre vem. Parece que na realidade um culto festivo. Mas parece que muitas vezes nós só fica nesse momento, com essa alegria de nós participarmos do sangue e do corpo. Mas essa alegria que nós temos hoje aqui tem que ser uma alegria permanente. E sabe por quê? Que a maioria das vezes nós chegamos aqui, nos alegramos, nos louvamos, nós batemos palmas para Jesus, nós digamos que está adorando ao Senhor, mas amanhã muitas vezes está triste por causa do problema, por causa da situação que se encontra, por causa da dificuldade que se encontra. Mas eu quero te dizer uma coisa: não é a perseguição que vai nos parar. Não tem um hino que nada parou a igreja do Senhor, nem o Coliseu, nada pode parar. Então isso só é para quem é convicto da salvação. Porque mesmo passando por perseguições, mesmo no dia de sofrimento, a gente tem que olhar para o alto e ver: Ele vive, Ele reina para o todo sempre. E eu te pergunto aqui nessa manhã: aonde está a tua confiança? Em quem você tem crido? Apóstolo Paulo, no capítulo 1, no versículo 21, ele vai falar: porquanto para mim o viver é Cristo, e morrer é lucro. Esse apóstolo Paulo, ele era ousado na presença de Deus. Quando ele fala: sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. Só fala assim quem está dentro do propósito. Só fala assim quem é convicto, quem tem a certeza da salvação. E eu quero perguntar nessa manhã: quem tem a certeza da sua salvação? Quem tem andado como Jesus andou? Nesses últimos dias Deus tem trago palavra nessa igreja de como Jesus andou, os passos de Jesus, as obras que Ele fez. Então a igreja está sendo despertada para o quê? Para se achegar aos pés do Mestre. E o Mestre tem chamado muita gente, mas muita gente tem negligenciado. Primeira coisa que tem tomado o tempo do cristão se fala tempo. Eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, mas tem tempo para tantas outras coisas. E Deus ministra agora no meu coração: e o tempo de comunhão com Ele a sós? Ele tem saudade de você. Quanto tempo não tem entrado no seu quarto, fechado a porta, com um coração sincero e aquebrantado diante dele? Porque a maioria das vezes as respostas que pedimos não vêm. Da mesma forma que eu tenho que ter comunhão com vocês, nós um com os outros, é a tua comunhão com o Pai. Por mais que muitos te perseguem, que muitos te abandonam, Ele nunca vai te abandonar. Mas nós preferimos um elogio, um tapa nas costas, um abraço de que ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Hoje é dia de nós voltarmos a ouvir a voz do Papai verdadeiramente, a mudar esse conceito de olhar só o defeito das pessoas, mas olhar quem fez os céus e a terra. Ele nos justifica, Ele justifica você. Então não existe vitória sem sofrimento.
Não existe vitória sem perseguição. Não existe vitória sem dor. Mas eu quero te falar uma coisa. Jesus, ele passou por tudo isso para nos mostrar que é possível. Porque a maioria das vezes a gente fala dos cristãos que estão sendo perseguidos lá fora, mortos, mas de como eles estão sendo, da forma que eles talvez estão em Cristo, aqueles já alcançaram o propósito. Porque naquele grande dia eles ressuscitarão primeiro e subirá com o corpo glorificado. A questão é, vamos negar pelas coisas que são oferecidas ou vamos continuar marchando mesmo as perseguições, mesmo as lutas? João na ilha de Patmos, imagina a história de João, sofredora, mas foi lá que ele teve as maiores revelações. Sofrimento não é o fim. Imagina no lugar que eu dificilmente para uma pessoa, um ser humano viver, João estava. Mas o céu se abriu lá. A questão não é o lugar. Como eu estou no lugar? A forma que eu estou me apresentando no lugar. O que eu tenho buscado para preencher isso aqui. Só tem uma coisa que preenche o teu coração, meu irmão. Não é uma festa que dura uma noite toda. Não é a conta bancária que você pode tirar férias para onde você quer, que eu falei isso antes. O que preenche verdadeiramente é o Espírito Santo de Deus no nosso coração. Quantas pessoas milionárias que perdem a sua vida. Quantas pessoas que têm tanto dinheiro, mas não é feliz, não tem alegria. Mas aquele que talvez tem só o pão de cada dia, ou seja, a provisão de Deus a cada dia, mas ele tem alegria, tem paz e tem esperança. É porque esse confia em Jesus, esse acredita em Jesus. Se fosse assim, Jesus tinha dado crédito às moedas lá, quando a viúva estava entregando a sua oferta e os ricos dando a sobra. Se fosse assim, a quantidade que era muita dos que estavam dando, Deus tinha dado crédito, mas ele deu crédito para aquelas moedinhas, porque ele viu e vê o que está no meu e no teu coração. Então, eu posso enganar, você pode enganar, mas Jesus ninguém engana. A Bíblia diz que ele penetra no nosso coração, assim, vai no profundo, no íntimo, e ele sonda as intenções do coração. Então ele conhece o teu coração, ele sabe o que você tem pensado, ele sabe o que você tem feito. Então por isso que muitas coisas travam em nós. É porque como está isso aqui hoje? Aleluia. O propósito das cartas sempre foi ensinar a doutrina cristã, corrigindo os pecados das igrejas, encorajar ao perdão, orientar sobre a vida cristã e defender o evangelho verdadeiro. Quem tem defendido aqui o verdadeiro evangelho? Quem tem aqui liberado o perdão? Quem tem aqui andado nos princípios de Jesus? Quem tem andado aqui em obediência? Gente, não tem como nós trilhar um caminho com Jesus sem renúncia, sem obedecer, sem viver o melhor de Deus para nós. Como está a tua força hoje em Cristo Jesus? Analisa um pouco como está a tua vida. Fecha seus olhos. Como está hoje a tua força em Jesus? Jesus hoje ele tem sido a primazia na sua vida? O problema bateu na porta, mas ele ainda é a solução do problema?
A murmuração, ela tem sido tido um lugar? Ou ela tem perdido o lugar? Aleluia. Jesus está nos chamando hoje para abrir os nossos olhos. Abra os olhos. Abre os olhos espirituais. Eliseu e Geazi estavam prestes a guerrear. Geazi estava preocupado. E Eliseu fala: Senhor, abre os olhos espirituais do teu servo. Quando ele ora, quando Deus abre os olhos espirituais, ele vê os exércitos todo arrodeado, ele estava protegido. Então quero te falar que quem te protege aqui nessa manhã é aquele que fez o céu, aquele que fez a terra, em tudo que nela há. É aquele que não tem sombra de variação. É aquele que não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele é o próprio Deus que está aqui nessa manhã. Se nós estamos marchando, vamos continuar marchando. Vamos continuar marchando. Apóstolo Paulo vai falar: buscai primeiro as coisas do alto, porque é de lá que nós precisamos estar revestidos. Um dos temas centrais do cristianismo é o sofrimento de Jesus segundo os evangelhos. E aqui eu quero partir para quase finalizar e quero falar daquele que foi à cruz por mim e por você. Pedro, ele teve uma morte incrível, né? Ele não era nem digno de ser crucificado como foi Jesus, foi de cabeça para baixo. E quando a gente vê os evangelhos, a gente vai ver que todos tiveram um fim trágico. Estevão, um grande diácono da igreja na época de Paulo, né, que Paulo ainda era perseguidor, foi morto, apedrejado, mas defendendo o evangelho. Aí eu te pergunto: de que forma você tem defendido o evangelho, a palavra de Deus? Um dos temas centrais do cristianismo é o sofrimento de Jesus, segundo os evangelhos. Ele sofreu físico, emocional e espiritual para cumprir sua missão: salvar a humanidade. Jesus, ele veio para uma missão: salvar a humanidade. E a morte de Jesus foi um marco para a história, porque antes os nossos pecados eram pelos animais, mas Jesus mandou um cordeiro. Ele veio como ovelha ao matadouro. Ele não se supôs ser o próprio Deus, mas a sua caminhada no Getsêmani é uma caminhada sofredora. Mas ele estava caminhando não para o fim. Jesus estava caminhando para o início. Jesus estava caminhando para derrotar a morte. Jesus estava caminhando para dar vida. Jesus estava caminhando para dar vida e vida em abundância. Jesus estava caminhando sendo rejeitado, perseguido, chicoteado, cuspido, insultado, humilhado, mas Jesus estava caminhando. Jesus estava caminhando no propósito, caminhando na direção do propósito, vivendo o propósito. E Jesus estava dentro da visão de Deus. Abandonado, ninguém dava nada por ele, mas Jesus estava caminhando. O sofrimento não era o fim. O sofrimento não era o fim. Se fosse o fim, nós não estaríamos aqui. No jardim do Getsêmani, ele orou em profunda angústia.
A minha alma está profundamente triste até a morte. Isso está no Evangelho de Mateus 26, 38. Eu gostaria que o Pedro colocasse Mateus 26, 38. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. 39, a qual foi lido. Pedro, por favor, amém. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. A Bíblia diz que ele orou. Se possível, passa de mim, Pai. Jesus ali em forma de homem estava com todas as suas dores, todo o sofrimento alojado no seu corpo, na sua alma. Mas ele ora e fala: mas todavia faça a sua vontade. Injustamente sendo zombado, cuspido, mesmo sendo inocente, permaneceu no silêncio diante de muitos ataques. E nós estamos aqui nessa manhã festiva, mas ele teve um momento difícil. E quantos não têm valorizado aquele trajeto do Getsemane? Fernando, aquele trajeto, tem hora que eu fico imaginando que foi um trajeto a qual eu e você talvez nós não aguentaria. Mas Jesus suportou. Porque mesmo sendo Deus, ele poderia fugir, desistir daquele momento. Mas ele fala: Pai, se possível, passa de mim, mas todavia seja feita a tua vontade. E a vontade do Pai foi que o propósito não fosse interrompido, mas que ele fosse na cruz derramar o sangue e que nós viemos ter a vida eterna. Nós não tinha parte, mas quando Jesus foi à cruz, nós fomos alcançados. Por isso que o apóstolo Paulo foi comparado ao apóstolo dos gentios, porque aqueles para quem Jesus veio tinha rejeitado. Mas o apóstolo Paulo fala: não, agora é para todos nós, tanto para judeus como para gregos, como para gentios. O evangelho é para todos, para mim e para você. A porta nessa manhã ainda está aberta. Não tem salvação em lugar nenhum a não ser por Jesus. Reflita sobre o Getsemane hoje. O problema que você está passando não se compara ao sofrimento de Jesus. É tanto que o que ele fez, nenhum de nós faríamos. O sofrimento de Jesus representa amor, perdão, obediência e entrega total. O que nós temos entregado para Jesus? O propósito do sofrimento de Jesus foi trazer salvação. Então tudo na nossa vida tem que ter um propósito. Então qual é o propósito de nós irmos aos cultos na quarta, nos eventos de ministérios ou nos cultos de domingo cedo e de tarde? Qual é o propósito da tua
vida diante de Jesus Cristo. Então, o propósito de Jesus foi a salvação. E o nosso propósito diante de Jesus é obedecer? É viver como Ele viveu? É seguir os passos de Jesus? É viver como Jesus viveu? É adorá-lo em espírito e em verdade, não só de lábios, como os de muitos? Ou é adorar com coração verdadeiro e entregue para o Senhor? Isaías disse lá no capítulo 53, versículo 5: pelas suas feridas fomos sarados. Então eu pergunto, quem está sarado aqui hoje? Quem está curado aqui hoje? Aleluia. Hoje é manhã de nós entrarmos por essa porta. Muitos têm fechado a porta na cara de Jesus. De forma que nós fechamos a porta com as nossas escolhas. Os evangelhos vai falar que Jesus vai buscar uma igreja lavada e remida. Os evangelhos vai falar das 5 prudentes e as 5 imprudentes. Então os evangelhos mostram que há um princípio para nós entrarmos com Jesus naquele grande dia. E o que nós temos feito mediante ao propósito de Jesus? Após a cruz veio a perseguição. A mensagem central do evangelho é: a dor não venceu. A morte não venceu. Cristo ressuscitou no 3º dia. Isso traz esperança para quem sofre hoje. Vamos marchar? Estamos ensaiando bem? Todo 7 de setembro, no nosso país, tem uma preparação para o desfile, né? E eu vejo ali que os soldados sempre, eles até as pernas vão igual, marchando. Passa de frente às autoridades, todo mundo alinhado e armado. As armas em punho. E eu já olhei várias vezes o desfile pela televisão, Luciene, aí estão. E a arma do lado. Para onde nós temos marchado? Cristiano, para onde nós temos marchado? Rafael, pastor Renato. Nessa manhã Deus quer que a igreja marche. A arma Ele tem colocado, que é a palavra. Mas as circunstâncias que o mundo tem colocado no meio do povo, uns estão marchando, mas outros estão ficando para trás. Hoje é dia de nós alinharmos o exército. A arma nós temos. A autoridade está sobre Jesus e Ele é o general e se coloca de pé. General é Cristo. General é Cristo. O exército de Deus vai estar pronto, marchando, Ezequiel. Ah, Luciene, prepara o louvor que nós vamos orar agora. Reflete, gente. Quem quiser fechar os olhos, se tiver um momento agora é esse. Não é sobre nós, mas é sobre Jesus. O sofrimento não é o fim.
sempre eu gosto de falar isso aqui. E é um exemplo que eu olho muito e observo muito na Bíblia. É a vida dos discípulos após a ida de Jesus aos céus. Não tem como nós marcar uma época, uma geração sem a presença de Deus. Jesus deu toda a instrução para nós. Aí eu pergunto para nós, o que nós temos feito com as instruções de Jesus? Por que nós estamos desistindo tão fácil diante das coisas? Hoje é dia de nós passar pela porta que ainda está aberta, de sondar o nosso coração e de viver um novo tempo na presença de Jesus. E hoje nós vamos estar ceando daqui a pouquinho. E se tiver de alinhar as coisas, agora é o momento. E eu já deixo o convite feito para nós renovar nossa aliança aqui nessa manhã. Quem está disposto a viver um novo tempo, um tempo, mesmo que sendo um tempo de sofrimento, mas um tempo de presença real de Jesus. Antes da descida do Espírito Santo, Pedro negou Jesus, mas depois que ele foi revestido pela autoridade dos céus, ele não negou mais Jesus. E olha que ele andava com Jesus, mas ele só não negou Jesus depois que ele tinha uma certeza que aquele que foi aos céus era o Jesus que veio trazer vida e vida em abundância. Então a porta está aberta aqui nessa manhã. Hoje é manhã de nós renovar nossa aliança com Deus, de nós colocarmos as nossas dores, nosso sofrimento na presença de Deus. Se nós estávamos pensando em desistir, é hora de nós pegarmos a nossa arma e continuar marchando rumo ao alvo. O alvo é Cristo. O alvo é Cristo. O alvo não é os nossos bens. O alvo não é os nossos interesses, mas o alvo é o céu. Apóstolo Paulo vai dizer: buscai as coisas do alto. Lá, é de lá que vem o que nós precisamos. Aqui é consequência do que nós fazemos, mas de lá vem o nosso socorro, o socorro bem presente no momento da angústia. Então essa é uma manhã de nós renovarmos. Se tem alguém que precisa voltar para Jesus, é nessa manhã. Se tem alguém que precisa renovar a nossa aliança com Jesus, é aqui nessa manhã. Se alguém quer um fortalecimento, é aqui nessa manhã. Se alguém tem passado por situações difíceis, é aqui nessa manhã. Porque Jesus está às portas. Jesus está às portas. Jesus está batendo na porta de corações e mostrando: é tempo de nós voltarmos a praticar as primeiras obras. Quantas vezes que nós começamos bem, nós até exercemos bem, mas no meio da caminhada nós se perde, porque as coisas do mundo por algum instante parece ser prazeroso, mas é só por um instante. Mas a alegria da vida eterna é permanente, e nós só temos isso em Cristo Jesus. Jesus está chamando. Aonde é que tem caíste? Qual tem sido a sua dificuldade? Não precisa resistir àquilo que Deus tem para você. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Quero orar, coloca a mão no seu coração. Jesus, Tu passou ali no Getsemane, ó Pai, na forma mais sofredora possível, Senhor. Mas o Senhor não desistiu de mim, não desistiu de nós. O Senhor teve uma oportunidade de desistir, jogar tudo para o alto, mas o Senhor cumpriu o propósito. Mesmo sofrendo morte de cruz, a morte não venceu, a dor não venceu, o sofrimento, a humilhação não venceu, mas o Teu sangue venceu. O Teu sangue venceu, sangue carmesim, sangue limpo, sangue sem mancha. Como a ovelha ia para o matador, o Senhor foi da mesma forma, sem abrir a boca, sem reclamar. E aqui nós estamos, Jesus, diante desta mesa posta, a mesa da Santa Ceia, a qual representa, Senhor, a Tua morte e a Tua ressurreição. E que nessa manhã, Senhor, corações que entrou aqui às vezes triste, desanimado, Senhor, que nós possamos, ó Pai, a partir de agora, abrir o nosso coração verdadeiramente e deixar que Teu Espírito Santo opera o milagre, opera tudo o que precisa, Senhor, tira, limpa, mas que nós possamos vir diante dessa mesa com o coração limpo, íntegro e temente ao Senhor, porque hoje é um dia de festa, mas é também um dia de conserto. Então nós estamos aqui orando ao Senhor. Se tiver uma petição dos meus irmãos, Pai, se tiver algo que precisa ser ajustado, ajusta, Senhor, toca no coração, toca na mente, toca na alma, e que todavia, Senhor, o Teu nome seja glorificado aqui neste lugar, porque o Senhor é fiel e verdadeiro. E sem a Tua presença nada podemos fazer. Continua com a Tua igreja, continua direcionando a Tua igreja, porque o dia está próximo. E esse grande dia nós não queremos ser pegos de surpresa, como aquelas 5 noivas imprudentes, mas nós queremos estar com as nossas lamparinas com azeite, preparados para receber o noivo, aquele que foi aos céus, mas que viria buscar a sua igreja. Ah, Senhor, que essa manhã seja uma manhã de cura, de renovo, de restauração. Vai libertando o cativo, vai dando vida ao que está morto espiritual, mas que nessa manhã seja uma manhã, Senhor, a qual o Senhor preparou para ajustar os passos dos soldados. A partir de hoje nós queremos estar mais alinhados, porque a arma já está aqui, que é a Tua palavra, Pai. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus.